possam... No início da sessão, o debate foi dominado pelo destaque apresentado pela bancada do PT. O pedido era para que os senadores votassem a condenação da presidente por crime de responsabilidade e só depois a perda dos direitos políticos por 8 anos. O primeiro senador a se manifestar foi Fernando Collor. Ele lembrou que, ao sofrer o impeachment, renunciou ao mandato porque não queria perder os direitos políticos. 2 pesos e 2 medidas. Porque naquele momento eu tentava não ter os meus direitos políticos suspensos e a minha inabilitação, mediante um instrumento absolutamente legal e fora de qualquer cogitação de dúvida, a carta renúncia. Agora, se quer dar uma interpretação fatiada à Constituição. O ministro Ricardo Lewandowski lembrou que aceitou destaques em outros momentos do processo de impeachment. Amparado pela Constituição e pelo regimento interno do Senado, ele explicou ainda que o pedido de uma bancada de senadores não precisa ser submetido ao plenário. Em função disso, defiro o requerimento para que a matéria possa ser destacada. O governo criticou a decisão. Não será possível ultrajar a Constituição brasileira através de um destaque que será votado. Isso argumentaremos, obviamente, no momento do encaminhamento dos destaques. O ministro Lewandowski explicou que a decisão não era de mérito e que a qualquer momento os parlamentares podem recorrer ao Supremo Tribunal Federal. As portas do Supremo Tribunal Federal estão abertas a vários ministros de plantão. Nós temos que terminar esse julgamento o mais rapidamente possível. É prudente, a meu ver, é prudente que nós demos ao regimento a interpretação o mais estrita possível para evitarmos, nesse momento delicadíssimo, qualquer questionamento judicial. A sessão prosseguiu com a apresentação do relatório do julgamento, em que o ministro resumiu as alegações da defesa e da acusação. Em seguida, foi o momento de os senadores subirem pela última vez à tribuna para reafirmar os pontos contra e a favor do impeachment. Cada lado teve 10 minutos para falar. Aqui há 2 tipos de senadores: os que sabem que não houve crime de responsabilidade e votam contra o impeachment, e os outros que também sabem que não houve crime de responsabilidade, mas estão votando a favor do impeachment. Só me resta, nessa última hora, senhor presidente, fazer um apelo aos senadores em nome de suas biografias, da história dos seus netos. O momento, sim, de poder praticar a maior asepsia já vista na política brasileira. Asepsia da expressão da palavra. Asepsia para tirar todo o tecido contaminado da política nacional. Tirar esse modelo que naufragou o Brasil e dar a oportunidade para a esperança do povo brasileiro. Os 81 senadores votaram sobre a decisão do afastamento definitivo da presidente Dilma Rousseff. 61 senadores entenderam que sim, ela cometeu crime de responsabilidade fiscal. 20 senadores foram contra o afastamento definitivo da presidente. Logo em seguida, o ministro Lewandowski abriu um tempo para que os senadores discutissem a segunda votação, que decidiria se a presidente ficaria também inelegível. Que não aplique essa pena de inabilitação, pela honestidade, pela idoneidade, independente de erros que alguns concordam que ela tenha cometido, que eu particularmente discordo, acho a presidente uma pessoa correta e que não cometeu esses erros, mas é uma pessoa que com certeza deverá ser convidada para dar aulas em universidades. Qualquer um que venha cometer crimes contra a responsabilidade deverá ser condenado, porque é isso que diz a Constituição. E condenado como? Condenado com a perda do cargo e com a inabilitação para o exercício de função pública, que não a impedirá de prestar um concurso, que não a impedirá de prestar uma assessoria. Há uma distinção na Constituição e Vossa Excelência sabe disso. Antes da segunda votação, o presidente Renan Calheiros fez um apelo ao plenário. Nós temos que julgar, mas nós não podemos ser mal
desumano. O meu voto é contrário à inabilitação. Dilma Rousseff manteve os direitos políticos. Eram necessários 54 votos para que ela ficasse inelegível, mas apenas 42 senadores apoiaram essa punição. No último ato do julgamento, o presidente do Supremo Tribunal Federal leu a sentença, assinada por todos os senadores. A decisão teve efeito imediato. É imposta a senhora Dilma Vana Rousseff, nos termos do artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal, a sanção de perda do cargo de presidente da República, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, José Maranhão, emitiu nota oficial em que lamenta a decisão feita durante o julgamento de Dilma Rousseff de, segundo ele, alterar uma disposição constitucional por meio de um voto de destaque. O senador diz ser inadmissível, sob a ordem jurídica vigente, retirar da Constituição o artigo que determina explicitamente, nos casos de impeachment, a perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública. Maranhão espera que a decisão seja barrada pelo Supremo Tribunal Federal.